onde eu fui morar num lugar onde ninguém quer morar e onde eu não desejo que ninguém more, mas que eu tive que passar. A vida me levou até ali. Eu morei embaixo da ponte, no Guarujá, ali em frente. Você morou debaixo da ponte? Exatamente, morei embaixo da ponte. Porque ali era um lugar muito sujo, né? Então, todo lugar sujo tem muito inseto, tem ratos, né? E os ratos passaram em cima do meu filho. O que acontece? Quando ele me falou isso, obviamente não foi bom, né? Não foi uma notícia boa, eu me entristeci, porém, aquilo me sacudiu internamente e aí eu fui me reavaliar. Então, o que acontece? Quando eu me encontrei comigo mesma, né? Porque eu tive que ter um encontro comigo, isso não é tão simples. Olhar para dentro de si e não achar nada dentro é difícil, mas é necessário. Deus falou ao meu coração. Olha isso. Deus falou ao meu coração. Usa as ferramentas que eu te dei. Vou estudar. Vou voltar para a escola. Volta ao começo, né? Porque tudo tem que ter um começo. E a minha história começa ali, com 30 anos. As pessoas nascem com 0 dia. Eu nasci com 30 anos. Que legal. Para isso que está aí hoje, né? Tem bastante gente que gosta, como você falou, não recrimina nenhum tipo de música. Mas a música que da nossa época que a gente viveu, eu acho que fica marcado em você, né? E a nossa época, a minha época foi muito boa, os anos 80, né, cara? A gente eu toquei com a primeira banda que eu tive lá com o pessoal do conservatório, eu, o Pedro, o Mário Leite, o Cristiano, pô, pode crer, Cristiano. Cara, nós tocamos com o Centro Esportivo de Cubatão lotado, os dois lados, cara. Tocando cover, porque né, ninguém ainda pensava em compor, né, e tal. Cara, aquilo era, pra nós era o top, né, cara? Muito legal, pô, a equipe de som da prefeitura, o som da prefeitura era o top, pô, vamos tocar com o som da prefeitura, então... Olha, eu vou falar pra você, eu tenho uma saudade imensa, nós tocamos aqui em Cubatão, além do Atitude, você tinha o Sport Clube Cubatão, ali na Miguel Couto, as músicas nas praças, hoje as praças da cidade de Cubatão estão abandonadas, cara. Os passeios ciclísticos que acabavam depois no final... Sabe o que me lembrou? A prioridade não era uma disputa entre município. A velocidade, a prioridade era vacinar o nosso público. Cubatão era taxado como o último colocado. O que estava acontecendo? Nós passamos Guarujá, Bertioga, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, num determinado pico de vacinação. Eu tive a ideia, com muita barreira e muito obstáculo, para mudar de ponto estratégico como central de vacinação, que o Parque Anelinas estava me incomodando, porque não tinha uma sala para as pessoas, os funcionários da saúde fazerem sua refeição, não tinha um local adequado para fazer a higienização. E eu lembro até hoje, eu fui fazer uma visita no Centro Esportivo Pita. E tive barreiras. Não. Falei, não. Vamos fazer um final de semana lá e vamos ver o que vai dar. Lá tem abrigo, tem refeitório. Graças a Deus foi um sucesso. Deixou as pessoas cômodas na arquibancada, bem acomodada. As cadeiras centrais. Ventiladores. Depois arrumamos ventilador de aspersão, fizemos contato. Agradecer a Alfa, né, que eu fui lá, bati na porta da Alfa, que é a gestora do PS Central, e eles mandaram lá ventilador de aspersão devido ao calor. Nós fizemos clipe também para chamar a juventude. Geralmente para não trazer desconforto, mas assim, foi uma situação onde uma pessoa, né, ela disse para mim que eu não poderia determinada situação porque eu era negro e eu não poderia, porque eu cantava pagode e porque eu dirigi um caminhão de carro de lixo. Pra quem não sabe, isso é lamentável, velho. Pra quem não sabe, eu trabalhei durante quase 15 anos na Terracom, falo com muito orgulho, de motorista, e eu trabalhei na coleta do lixo hospitalar. Mas ali foi onde eu olhei pra dentro, mas eu sempre fui muito sonhador. E, resumidamente, aí eu resolvi fazer jornalismo.
Enfim, falando dessa questão de querer se assumir e sair do armário, eu acho que você pode esperar mais um pouco, porque a juventude, ela passa muito rápido. Acho que você pode esperar até uns 20, 25 anos para sair do armário. Porque você já vai estar formado, vai ter uma faculdade, vai ter sua casa, vai ter seu carro, não vai depender dos seus pais para nada. E com quem você fica ou deixa de ficar é um problema seu. E eu acho ruim você com 15, 16 anos querer se assumir, ser feminista, se achar que é o bonzão dentro de casa, enfrentar pai e mãe para querer fazer essa safadeza. Então não acho legal. Muita gente vai me julgar por essa questão de estar falando sobre isso. Mas é a minha opinião. Acho que dá para esperar mais um pouco do que ficar enfrentando pai e mãe. Se você sabe que os seus pais não vão te aceitar de jeito nenhum, porque a gente sabe quando o nosso pai, nossa mãe não vai aceitar a gente. Ser gay, ser trans, ser lésbica, ser o que for. Então não provoca. É melhor se guardar um pouquinho, manter os pais por perto, estudar, fazer as coisas que você quer. Nem que você não consiga comprar sua casa agora, pague um aluguel. Você já é adulto, tá com 20, 25 anos. Então o que você faz ou deixa de fazer, os seus pais não vão opinar em nada. Você já tem sua casa. Aí com 15 anos te bota na rua, tu vai fazer o quê? Vai virar drogado? Vai fazer programa, sair com caminhoneiro? Pra ganhar nada, com risco de pegar uma doença, enfim. Então não acho interessante vocês quererem pular as etapas antes do tempo. Porque eu graças a Deus, eu consegui estudar. Se um dia eu quiser parar de fazer essas putaria, eu posso. Eu tenho um plano B. Agora, e quem não tem? Vai viver a vida inteira analfabeto, sem profissão, sem um curso, sem nada, sem experiência. Vai morrer fazendo programa, morrer com uma doença. Eu conheço meninas que têm 50, 60 anos que ainda tá fazendo programa, não tem nem casa própria, não tem nada, vai morrer fazendo isso, nem aposentou nem nada. Então acho que vocês devem repensar um pouco. Não vale a pena confrontar pai e mãe por vaidade, porque isso é vaidade. Porque com 15 anos não consegue nem transar. Então é a minha opinião. Até mesmo pro pessoal que tá aí de casa, que tá pensando em montar um negócio e tal. Meu, você não tem que focar no problema, cara. Tem que resolver, né, Você velho? tem que resolver o problema. Eu tinha um problema já de início. O primeiro problema era dificuldade pra chegar na cidade. Segundo problema, a condição financeira que eu não tinha. O terceiro problema era o quê? Eu não conseguia arrumar modelo porque eu não conhecia ninguém. Só que eu fui lá, eu fiz o quê? Eu foquei na solução e dei meu jeito. Eu comecei já a empreender desde ali, já ter estratégia para poder conseguir. E aí, legal. Voltava a conseguir o dinheiro, todo domingo eu tava lá durante 6 meses. Cara, e aí eu fiquei. Chegou uma época que aí o meu primo tava levando 10, 15. Então teve época de eu cortar, tipo, 19 cabelos num domingo. Ficava bem cortado? Não, mas tava valendo. Mas que doideira que era o quê? Com 3 meses de curso, aqueles meninos falavam, se tu quiser domingo que vem, tu pode voltar de novo quando teu cabelo crescer daqui uns 15 dias. Eu já tava fazendo uma recorrência, cara. Hoje eu vejo, tipo, era tudo muito natural naquela época. Só que hoje eu falo, caraca, meu, eu já tava usando a estratégia que eu uso hoje na barbearia. Tudo bem. O Papa Gregório Magno, quando ele construiu esses 7 pecados capitais no século VI, e ele fez isso baseado nas epístolas de Paulo, um dos pecados que ele colocou lá na súmula oficial, um desses pecados, um dos 7, foi colocado lá pelo Papa Gregório por causa da depressão. Imagina, Fernando, naquela época, como era difícil entender o comportamento de um depressivo, que já existia naquela época depressivo. Então o cara apresentava aquele comportamento antissocial, um sujeito amargo, ranzinza, nada agrada a ele, quer ficar isolado, às vezes fica fechado dentro do quarto. Então eles não entendiam por que o sujeito tinha esse comportamento, sendo que ele era casado, tinha filho, trabalho, tinha tudo para ser feliz, como os depressivos também da atualidade, né? Tinha tudo para ser feliz e apresentava aquele tipo de comportamento, então eles não entendiam. Então a Igreja Católica, a teologia católica da época, entendia que aquele sujeito, ele estava possuído pelo pecado da preguiça. De outra forma, mas não tinha
saber o porquê. E pesquisando sobre isso, além da arte, principalmente da música, ser uma atividade que bloqueia o teu cérebro inteiro quando você está fazendo, porque está ocupando os dois lados, está ocupando o raciocínio, mas também está ocupando a criatividade. Nosso cérebro está dividido em 2 hemisférios, o hemisfério da criatividade, da emoção, da intuição, e o hemisfério do racional, né? E a música utiliza os 2 lados. Quando você está lendo uma partitura, você tem a emoção envolvida naquilo, mas também você está observando a letra, o tempo, enfim. Sim. Então, quando você está fazendo música, você tem o seu cérebro numa zona anti-estresse, porque você não consegue pensar em nenhuma outra coisa naquele momento. Então, é semelhante à meditação. E uma das principais atividades preventivas do Alzheimer, o canto. E aí tem um outro detalhe também. Às vezes surge aquele jogador novo, você já não fala mais se ele é fenômeno ou não, porque o nível de comparação dele no futebol brasileiro já não é mais o mesmo de anos atrás. Então ele tem que ir pra Europa, se medir lá pro técnico da seleção e falar assim, opa, não, ele tem condições, mesmo com 18, 19, só que aí já não vai ser mais com 17, 18. Agora a gente não tem o caso, por exemplo, do Ronaldo, que foi pra Copa de 94 com um ano jogando no profissional. Por quê? Porque ele foi medido num futebol que ainda tinha um alto nível. Nos anos 90, os melhores já estavam na Europa? Estavam. Mas aquilo que a gente falou da Série B do futebol brasileiro ainda estava aqui. Ainda você tinha o Edmundo jogando aqui. Você tinha o Rivaldo aqui também. O Rivaldo até é um caso também parecido. Ele não foi pra Copa de 94, mas ele estava entre os cotados. Por quê? Ele sai do Mojimirim depois do Paulista de 93, joga o Brasileiro de 93 pro Corinthians, prova que o que ele jogava no time pequeno, ele tá jogando no grande. E o Parreira já começa a convocá-lo. Do seu aluno, né, que foi pros Estados Unidos lutar. E ali ele chega, sobe no pódio. E aí, o que passa na cabeça, por exemplo, o que passou na sua cabeça diante daquele momento? Ó, Felipão, vou falar pra você, é uma felicidade muito grande, porque que nem eu falei pra você, eu nunca tive pretensão de ser professor, né? E eu sempre tive tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor, mesmo sabendo das condições que são difíceis, mas a gente não pode desistir, porque eu não tenho problema nenhum de não ter conseguido realizar. Não porque eu não eu ainda vou realizar, né? Eu vou perseverar nisso e você vai ter certeza que um dia você vai me ver eu fora do país lutando mundial, e eu quero trazer esse título para a cidade de Cubatão. Só que assim, foi uma meu. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Eu vou toma uma água aí, fica à vontade, eu vou. Porque a gente sabe assim, a gente sabe porque são coisas que mexem com a gente, porque a gente que faz quando eu falo a gente que faz trabalho, a gente... Esse é o grande barato. Então, quando a gente faz um trabalho individual, que é o trabalho que traz o melhor resultado de verdade, porque como a Marcele bem disse, quando você tá com muita gente, são pouquíssimas as pessoas que se abrem de verdade. Né? E claro, e também às vezes não se abre, não só por vergonha, mas porque ela também entende que tem outras pessoas naquela sala que também precisam ser ouvidas. Então, ele acaba segurando, segurando a informação. Enquanto você tem o medo do julgamento, né? Medo do julgamento, hoje a gente trabalha muito com a imagem, até essa questão do brand, né? Todo mundo tem o seu brand, coisa e tal. E aí quando você vai tocar em algumas feridas, ou a pessoa perceber que ela está mal resolvida, ou que ela tem ali alguma dor, alguma coisa, ela fala, não, eu tenho que me blindar, eu tenho que dizer que isso já está resolvido, eu tenho que dizer que eu não tenho mais essa dor, eu tenho que dizer que essa ferida já não me faz mais mal, né? E na verdade faz muito mal, né? Uma metodologia criada. Mas cada empresa, como cada ser humano, tem um DNA. Tem um DNA. Eu não posso E de repente a tua expectativa com o treinamento é uma diferente da empresa X. Então eu não posso querer aplicar a mesma metodologia ao pé da letra para todo mundo. Né? São necessidades diferentes, são expectativas diferentes. Tem empresa que, por exemplo, chama a gente, ela não quer crescer faturamento.
ela quer crescer produtividade, que na verdade é a mesma coisa. Em que momento da humanidade nós estamos? Nós estamos no momento chamado mente obesa, né? O que a gente fala que é uma mente obesa enquanto treinadores comportamentais? Eu tenho um excesso de informação, eu tenho uma ansiedade pelo saber e eu não consigo transformar isso em atitude, né? A gente tem uma coisa chamada infelicidade. A infelicidade foi criada por Deus. Por quê? Ela é uma placa de neon para dizer que você está se desviando do seu propósito. Olha que interessante, Quando Fernando. você está muito feliz, você abraça mais, você beija mais, as portas se abrem, todo mundo quer ficar do seu lado. É vibração alta, que é a energia do orgasmo. Quando você está fazendo as coisas por castigo, por obrigação, para atender o outro, para atender o que a sociedade fala, sem você ir para a vida que você sempre quis, sem você ter a coragem de arriscar fazer aquilo que você nasceu para fazer, você vai ter infelicidade. Energia baixa, portas fechadas e doença, tanto os mentais como espirituais e como no corpo. Enorme. Acho muito ruim isso, né? Porque torcer contra um governo que está fazendo um sucesso, e é um sucesso mesmo, eu desafio qualquer candidato, debate aqui, senta comigo, me convença de que você é melhor, me pega aí e coloca um comparativo dos últimos 40 anos que investiu, que eu estou investindo. Agora, o problema todo é a distorção dos fatos. Agora, não se governa olhando nas críticas, se governa para melhorar a vida das pessoas. É uma bobeira o que nós estamos vivendo. Essa polarização no país, um de extrema direita, extrema esquerda, isso nunca existiu, é uma bobeira. Ninguém ganha eleição para se defender uma ideologia. Se ganha eleição para melhorar a vida das pessoas. Ninguém ganha eleição para eu sou de esquerda, eu sou de direita. É um absurdo isso. E eu tenho governado para todos, mas especial para aqueles que mais precisam. E o reconhecimento às vezes vem. Pode demorar, né? Você pega o Raul Seixas, ele vende mais disco depois de morto do que vivo. É uma realidade. Então, assim, às vezes as redes sociais têm a capacidade de pregar pelo politiqueiro. Olha, eu, por exemplo, você imagina, vou te dar um exemplo. Cubatão, o que aconteceu agora com essa catástrofe lá em Rio de Janeiro, precisamente... Lá no Paraty? A gente faz as arenas e todo final de semana, né, do verãozão bombando, a gente dá aula de dança pro público, né, gratuitas. E sempre um morador da Praia Grande, toda aula ele ia, ele não faltava. Aí teve uma vez que eu não fui nesse dia. Aí ele fez uma tatuagem de rena, assim no peito grandão, Carol, eu te amo. E levou uma aliança. Eu nunca tinha visto aquele morador. Aí sempre o pessoal, né, da minha equipe, Carol, aquele cara veio aqui. Eu falei, gente, o cara não me conhece, só me vê dançando, o cara quer casar comigo. Aí no dia que eu fui, o amor da vida dela, ela dispensou. O fechamento, né, do evento, né, que a gente sempre faz as arenas de verão, dezembro, né, verãozão, né, feriado não, férias do pessoal, e vai até mais ou menos o carnaval, né. E ele foi no último dia, depois ele levou a aliança pra mim e foi tatuado. Cara, eu te amo, casa comigo. Eu achei uma coisa muito engraçada, assim. Tipo, não foi tipo de tirar sarro. Sim, mas... Né? Mas foi uma coisa meio carinhosa, né? Eu ia falar isso agora, Esse é o grande barato. Então, quando a gente faz um trabalho individual, que é o trabalho que traz o melhor resultado de verdade, porque como a Marcele bem disse, quando você está com muita gente, são pouquíssimas as pessoas que se abrem de verdade. Verdade. Né? E claro, e também às vezes não se abre, não só por vergonha, mas porque ela também entende que tem outras pessoas naquela sala que também precisam ser ouvidas. Então, ele acaba segurando, ele acaba segurando a informação. Enquanto e você tem tá o no medo do atendimento, julgamento, né? Medo do julgamento, hoje a gente claro. trabalha muito com a imagem, até essa questão do brand, né? Todo mundo tem o seu brand, coisa e tal. E aí quando você vai tocar em algumas feridas, ou a pessoa perceber que ela está mal resolvida, ou que ela tem ali alguma dor, alguma coisa, ela fala, não, eu tenho que me blindar, eu tenho que dizer que isso já está resolvido, eu tenho que dizer que eu não tenho mais essa dor, eu tenho que dizer que essa ferida já não me faz mais mal, né? E na verdade faz muito mal, né? Uma metodologia criada. Mas cada empresa, como cada ser humano, tem um DNA. Tem um DNA. Eu não posso, e de repente a tua expectativa com o treinamento é uma
diferente da empresa X. Então eu não posso querer aplicar a mesma metodologia ao pé da letra para todo mundo, né? São necessidades diferentes, são expectativas diferentes. Tem empresa que, por exemplo, chama a gente, ela não quer crescer faturamento, ela quer crescer produtividade, que na verdade é a mesma coisa. Tinha uma coisa chamada infelicidade. A infelicidade foi criada por Deus. Por quê? No Festival de Jesus, no Carnaval, no Ibirapuera. Não o JMV, mas o Quírios. Uma turminha do Quírios, foi uma galera, juntamos uma turma lá e fomos. E aí no último dia teve a missa, encerramento, e quem eles trouxeram? O Padre Marcelo. Quando no final da missa eu comecei a cantar a música Maria, cheia de graça. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma ola de Maria. Maria! Ia rodando o ginásio. O empresário lá, o Wilson, ele chegou, falou, vamos lá no Padre Marcelo entregar o CD. Aí chegamos lá, entregamos o CD, ele pegou o CD e falou assim, essa música que vocês cantaram aí, tá aqui nesse CD? Falei, tá, muito boa essa música, hein? Aquele jeito dele falar, né? Aquela época ele ainda tava bem, não tava doente, né? Sim. Então ele, muito boa essa música, hein? Muito boa. E passou, foi embora, deu a bênção e tal, deixamos o CDzinho com ele. Uns 3 meses depois, a Poligram entrou em contato comigo, dizendo assim, olha, o Padre Marcelo quer gravar essa música de vocês aí, né? Você queria saber se a gente se autoriza, se a gente pode começar a fazer os preparativos e tal. Eu falei, não, tudo bem. Então eu vou mandar aí um contratozinho aí pra vocês assinarem. Aí mandou, a gente assinou, eles gravaram normal, pagaram os direitos, tudo certinho, sem problema nenhum, né? E o Dudu lançou a proposta, Ana, eu só tenho o meu carro, vou vender, vou comprar as máquinas pra você. Vamos cair pra dentro. Falei, sério que tu vai fazer isso por mim? Porque eu conheci ele já tinha esse carro. Era a única coisa que ele tinha, a gente tinha nada, a gente saiu do zero mesmo. E por incrível que pareça, apareceu uma propaganda no Instagram, kit de aparelho, aceitamos carro como entrada. Aí ele entrou em contato, a empresa veio, pegou o carro, assinamos, compramos as máquinas. E a gente teve que arrumar um local pra abrir a academia. E aí eu vi lá, alugas e salas comerciais. Liguei pro dono, eu tô te esperando. Cheguei lá, eu falei, quantos metros tem a sala? Tal. Eu falei, não vai caber as máquinas aqui. Eu comprei 30 máquinas. Não tem outro local. Ele falou, tem um galpão. Eu falei, onde? Quando ele abriu o galpão, aqueles paralelepípedos que saía aqueles matos, sabe? Mas era um galpão enorme, que é onde é a academia hoje. Eu olhei e falou, aqui eu alugava pra caminhão, guardar caminhão, lavar rápido. Eu olhei, aquele galpão tem 150 metros. Aí eu olhei assim pra ele, o que é ali? O que é aquilo no fundo? Ele, uma casa. Eu falei, eu vou alugar aqui, vou me mudar pra cá pra dentro. Ele falou, pode. Trabalhar e morava dentro da minha academia. Chegou lá no meu espaço, a inauguração lá da academia. E eu fiquei morando lá nesse espaço durante 3 anos. Eu me mudei agora em janeiro. Graças a Deus eu consegui comprar minha casa própria. Eu não moro mais lá, e aí, só que lá continua a academia. Você sente que perdeu uma pessoa que não é tão boa quanto você. Essa é a pior derrota. Não desmerecendo a minha adversária, né? Mas assim, todas as vezes que eu perdi, perdeu paciência, bora pra cima. Mas quando você perde, quando você não tá no dia, quem já lutou sabe o que eu tô falando. Quando você não tá no dia, tipo assim, não é seu dia pra ganhar. Você não tá no dia, ponto. A luta tem muito disso, né? Sim, você pode ser a pessoa, mais forte, mas se você não tá no seu dia, não adianta que a vitória não vem. Então, assim, a minha pior dessas derrotas foi quando eu perdi pra uma mina que, a Argentina desgramenta. Sério? Ruim, a mina era ruim, mas é que acontece, ela era muito afoita. E também tem isso. Todos os profissionais vão concordar comigo de que é terrível você lutar com uma pessoa que às vezes assim não tem o mesmo preparo que você, não tem a consciência técnica. Então é uma pessoa muito afoita. A pessoa já vem querendo te engolir, tipo, que isso? Calma, filha, calma. Não tem uma luta bonita, não tem uma luta expressiva, onde você olha visualmente, você vê quais são os golpes que estão sendo desferidos. Sabe aquela coisa bagunçada? E aí você fica, não dá pra lutar com essa pessoa, cara. Então acho que a minha pior derrota foi quando eu perdi pra uma menina que, eu sabia que ela não era tão boa quanto eu, que ela não era tão preparada que, assim, mas mereceu, ganhou, foi por pontos, lógico, mas é complicado lidar com esse tipo de perda.
Confundem muito isso de água com substâncias do organismo. Lágrima é do nosso organismo, suor é do nosso organismo. Existem pessoas que vão representar isso de uma forma diferente. Por exemplo, eu não bebo muita água. Você acha que o meu suor ele vai ser mais forte ou aquele suor suave? O que vocês acham? Mais forte, né? Muito mais forte. Tem gente que não cheira um pouco mais forte do que outras pessoas. Depende do organismo. Então, tem gente que chora muito e não Quero acontece saber, então, nada. que é aquele negócio da Juliette lá do BBB. A mesma Fala pra gente se é maquiagem, verdade ou não. lógico que é verdade. Eu fiz até um Reels falando sobre isso. Então, se eu, de repente, tipo, tiver bem maquiadona e acabar Você me vai emocionando... chorar, você vai o que que eu chorar, faço? ele aparentemente marcou. Se você deixar secar, ele volta à cor normal. Aí, ó. Agora, se você enxugar a borra, que foi o que ela falou, se enxugar a borra, que aí se você passou a mão, você transferiu um produto no outro, a lágrima junto com o produto. Então, aí você estragou a cobertura da pele. Quando a gente foi correr esses dias, ele falou, a primeira vez que eu fui correr, ele queria, ficou vendo, eu quero correr de kart. A gente deu de aniversário pra ele, levar ele pra andar no kart indoor em São Paulo, né? E aí eu vi que ele, ele guiava direitinho, não é aquela coisa, você põe a criança num carrinho, o que a criança vai fazer? Vai virar pra cá, virar pra lá, bater? Não, ele guiava certinho, ele percorria os caminhos, abria poder pra fazer uma curva pra outra, eu via passar, ele não deixava eu passar. Eu falei, André, ele tá guiando. E aí eu falei, como é que eu vou colocar meu filho pra andar se eu não faço a menor ideia como é que é? Porque ele podia ser baterista, né? Sim. Seria muito mais fácil. Queria ser cantor, podia ser muito mais fácil. Quero tocar guitarra, tem tudo. Todos os instrumentos para ele tocar o que ele quiser. Gosto de automobilismo desde cedo, mas não faço a menor ideia como é que funciona e achava aquele negócio, é um esporte de rico. Ontem ele teve uma batida muito forte e tá aqui, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então eu não tenho... na hora que ele bateu, eu vi a batida, ele subiu as pernas para cima, caiu do outro lado, parecendo um boneco do poço. Mas eu não tive... no momento nenhum, eu tive nenhuma preocupação que ele podia ter se machucado. Mas o médico parou lá, ele bateu a cabeça, não vamos deixar, vamos levar lá em cima, mas 5 minutos depois ele tava na pista de novo pra fechar o treino, que faltavam 15 minutos e tava andando. Eu não tenho medo por quê? Por isso, porque a gente tem o medo, é preocupado e tal, mas a gente sabe que é seguro, né? A gente tem que investir na segurança para que ele possa fazer com cautela. Eu digo que é muito mais perigoso ele poder se machucar ou ter até um acidente fatal andando de bicicleta na rua do que ele andando de kart. Ou então a mãezinha daquela criança, eu já falo, vai além da estética, gente. Porque a mãe, ela já chega querendo o quê? Fazer uma química no cabelo. Ou então já quer sair com um cabelo maravilhoso. Mas eu vejo durante esse tempo todo que ali é cabeça, sabe? É questão de você mudar, você conversar com a mãe e fazer com que ela entenda e compreenda e comece a entender também a criança, porque a maioria das mães, elas chegam lá falando assim, eu não gosto do cabelo dela porque é muito cheio. Mas a criança hoje, ela é muito esperta, muito inteligente, então a primeira coisa que ela quer é aquele cabelo cheio, volumoso. A criança é assim, mas a mãe, ela já vem, né? Isso já vem da mãe dela, né? Algo que já vem de geração, já criticando. Aquele cabelo, seu cabelo é cheio, então tem que abaixar, tem que tirar esse volume. Então eu tô tentando e conseguindo quebrar esse preconceito, sabe? E muitas das vezes a mãe, ela já tá querendo tirar algo que a filha tem, sabe? Que ela já nasceu, que a criança já nasce com ela, muito evoluída hoje. Hoje é. E é o norte. Opa, por que a gente está atrás do hóquei no gelo? Não é a nossa vocação. Nossa vocação, perfeito. Peão do boiadeiro não é a nossa vocação. Perfeito. Boi bumbá, não. São Luís de Paraitinhas. Entende? A cultura, quer dizer, qual é a vocação artística da nossa cidade? Não é? Nós temos, até foi citado aqui nesse podcast do dia 23, né? Conservatório, Escola Técnica de Música e Dança, Ivanildo Rebouças da Silva. Quem foi Ivanildo Rebouças da Silva? Um aluno formado pelos grupos artísticos, pelo conservatório,
que aos 16 anos se profissionalizou. Olha só, morreu precocemente no dia do seu 20º aniversário. Entende? Tudo isso é história. Doutor Adalto Soares era um engraxate, que hoje é chefe de departamento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. João Carlos Rocha, regente de uma orquestra nos Estados Unidos. Gente, o que é isso? Vamos olhar para isso. Por quê? Porque as pessoas pensam que a Lei Maria da Penha refere-se à violência feminina. Não, a Lei Maria da Penha refere-se à violência familiar, à violência doméstica, que pode ser vice-versa, homem para mulher, mulher para homem. E aí vem a violência psicológica, aonde ela começa a ser coagida, começa a ser colocada numa condição de menos-valia, começa a ser reprimida, começa a ser ameaçada, né? Então tem também e vai evoluindo a violência patrimonial, quando a pessoa começa a querer quebrar os seus bens, começa a destruir um patrimônio seu, seja de trabalho, seja pessoal, para te colocar numa condição de intimidação, destrói um mecanismo seu de trabalho, que seja um telefone ou qualquer outra coisa sua, né? E aí vai a violência física, né? Tem a violência sexual, onde a mulher também ela é exposta a ser forjada ao que ela não quer. E por aí vai, um processo gradativo. O meu grupo tem um nível assim maravilhoso. Você põe a partitura, abaixa a mão, já saiu, já foi. Você começa a trabalhar os detalhes, né? Enfim, mas tocam tudo. Eu sou abençoado de estar à frente desse grupo aí, o pessoal que entende as dificuldades, que caminha junto, sabe? Grupo de guerreiros aí, os músicos, as integrantes do corpo coreográfico. E assim, eu agradeço a Deus todos os dias de ter o prazer, a satisfação de estar à frente desse grupo. E os pais da banda infantil lá, maravilhosos também, sempre acompanhando as crianças lá nos ensaios. Você vê, cara, a nossa vida como é que é. Deixa eu contar um fato aqui. A banda infantil ensaia na Estação das Artes, né? Sim. Linha ferroviária ali, Fui fazer uma reunião com os pais lá um mês atrás e 50 pais sentados lá do lado da linha do trem, assim. E, bom, vamos começar? Não, espera mais um pouquinho, tal. Vamos começar então, tal. Bom dia. A hora que eu falei o dia, o trem... mas parou do lado, assim, da reunião. Eu fiz a reunião com o trem estacionado do meu lado. Da gente, entendeu? E aí ele sai dessa realidade de insatisfação para ir para uma realidade que vai trazer para ele satisfação e que ele vai realizar os seus talentos. E é até interessante que talento, nós que somos... Aqui o Fernando, né, uma pessoa que também tem a espiritualidade como centro da sua vida, né? A gente fala que é um dom, né? Talento e dom, dentro de um aspecto, vamos dizer, de orientação psicológica e de neurociência, é no mesmo eixo. O que é um talento? O que seria um dom? O talento é aquilo que você faz com muita facilidade e que gera um grande resultado sem muito esforço. De forma muito natural. É um talento, é um dom. Um dom, né? Que começa, alguns psicólogos dizem, começa ali a partir dos 5 anos. Se o pai e a mãe estiverem atentos, pensa, cara, meu filho tem um talento, tem um dom para a área artística. Não, ele monta e desmonta as coisas. Cara, tem um dom para alguma área específica que possa envolver manutenção, que possa envolver área técnica, porque o menino monta, desmonta as coisas. Tá aí alguma coisa que já você começa a descobrir, começa a surgir aos 5 anos. O talento daqueles que já tem um desenvolvimento mais
antecipado. Mas né? na maioria tá na faixa etária ali dos 12, 14 anos, você começa a identificar já o talento e o dom de um jovem. É por isso que eu falo, já teve momentos na internet em que eu quis desistir, né? Porque eu sou uma pessoa que hoje eu tô melhor, Sim. mas eu levava muito em consideração aquilo que as pessoas falavam. Se você levar em consideração em tudo que as pessoas acham de você ou pensam de você, você não vai fazer nada, porque você sempre vão receber críticas. Então, e realmente o que não me deixou desistir foi essas pessoas que entram, que apoiam. Então, assim, você tem que firmar sempre nas pessoas que estão ali para te apoiar e ignorar completamente quem quer fazer uma crítica destrutiva, né? Construtiva, tudo bem, mas destrutiva, você tem que ignorar. E a internet tem isso. Fakes, então, nossa, eu costumo brincar, falo, gente, não precisa criar fake, porque meu perfil é público, minha também. vida é pública, então fiquem à vontade, mas sempre vai ter aqueles fakes, aí entra, fala uma coisa, já sofri ameaça. Passei um período muito difícil com depressão. Fiquei 5 anos em depressão. Né? Eu fiquei os primeiros 2 anos assim, batendo cabeça, não querendo tomar remédio, medicação nem nada. E fui só me afundando na depressão cada vez mais. Quando eu me dei conta que eu sozinha não ia conseguir, eu comecei a tomar o remédio. Só que assim, os remédios só faziam eu dormir. Eles só serviam para me acalmar e eu ficar dentro de casa, porque você fica dopada, você fica sem coragem, sem, né, de ir pra rua, sem estímulo, você fica dopada. E chegou até o ponto de eu também não querer socializar nem dentro da minha casa. E não foi fácil, porque eu tinha uma vida muito ativa e eu não aceitava estar vivendo naquilo. E até que um dia eu, no meu quarto, meu filho, César, o caçula, foi me chamar, mãe, vem, vamos pra mesa, a mesa já tá posta, vamos comer. Seu ambiente, parabéns e tal. Até que um dia eu fui, uma amiga me convidou pra fazer parte de um chá da tarde entre amigas. Legal. E eu fui, e lá tinha um jogo americano que era de crochê, sabe? E eu, né, então foi assim que eu fui conhecendo a mesa posta. E eu nem sabia que tinha esse nome de mesa posta. Pelos profissionais de educação física, eu vou falar aqui, mas é muito engraçado. Eles falam que eu sou o professor do amor. Que legal. Por tratar bem as pessoas, olhar no olho e entender aquele momento da pessoa. Exemplo, ontem meu time jogou, perdeu, o menino chorou. Eu fui lá abraçar ele. Chorei junto com ele, não tem problema. A gente não precisa sair a lágrima, mas ele sente que a gente chora. A gente sente isso. Ali. E você vai dar um abraço nos meninos. E com essas crianças de síndrome de Down, você aprende o amor. Não tem para onde você correr. É no amor. Cada um tem uma vida, tem uma história. O pai tem uma história. Eles têm uma história. E você precisa se adaptar a eles, não eles se adaptar a você. E aí, por isso que vem essa palavra do amor. E aí o que me chamou a atenção foi uma menina lá da cidade, em Minas Gerais, eu esqueci o nome da cidade. Bom, fica perto ali da região de Campinas. E levaram essa menina, a mãe, a tia materna e os avós maternos. Levaram essa menina, atearam álcool no corpo dela e queimaram ela para um ritual satânico. Na realidade foi isso que aconteceu. Isso mexeu muito comigo. Eu saí batendo tudo. A gente viu que precisa de ter mudanças no Código Penal, né? Estamos realizando aí um projeto de lei onde a gente precisa de 400 mil assinaturas. Estamos correndo atrás dessas 400 mil assinaturas para a gente mudar de fato essa lei sem precisar de passar no Congresso, mas um projeto de iniciativa popular. Pergunta, né? Enquanto diretor do conservatório, houve um questionamento dizendo, mas tem muito aluno no conservatório de Cubatão que é de fora de Cubatão. Eu disse, é um engano. Quem fala desse jeito, há um engano muito grande. Eu tenho alunos, eu já tive aluno de Bertioga, eu já tive aluno de Peruíbe, não é? Eu já tive aluno de longe, eu já tive aluno de São Bernardo, que descia para vir estudar no conservatório, tamanha fama da qualidade do ensino ofertado pelo Conservatório de Cubatão.
No entanto, eu disse, de 85% a 90% dos alunos do conservatório são de Cubatão. São daqui da cidade, não é? Então é um engano aquela pessoa que diz, Cubatão tem muito aluno de fora da cidade. É um verdadeiro engano. Eu tenho alunos? Tenho. Porque é uma escola técnica e, querendo ou não, como sendo a única da região, não tem como haver um discurso de fechar o conservatório exclusivamente para a cidade de Cubatão. Seria um demérito, inclusive, para o sentido do estudo da arte, né? Dentro da música e da dança. Dentro do cristianismo, a gente pensa assim, são 3 pessoas, mas é um só Deus. Aí a gente vê Jesus. Jesus é o rosto humano de Deus, né? Deus. É como ele se o verbo, né, se encarnou e esteve ali presente naquele homem, né? Que quando nós pensamos no Jesus, temos que pensar no Jesus também histórico. Ele existiu, não foi uma invenção, né? Ele passou e marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então é importante até, assim, historicamente, o encontro de Jesus com Pilatos, que Pilatos ele lava as mãos diante da condenação. Só que foi importante aquele encontro. Olha só como que Deus é perfeito. Se Jesus não tivesse encontrado Pilatos, não teria o Jesus histórico para comprovar. Não, ele esteve ali no julgamento perante Pilatos. Então tem esses documentos, tudo certinho, né? Então ele existiu, não foi alguém que inventou. Ele existiu. Então, voltando. Então, quando a gente pensa em Deus, é esse ser espiritual, que Deus é espírito, né? Vamos pensar assim. Sim. Mas nós temos dificuldade de entender um espírito, né? E aí Jesus é mais próximo da nossa realidade humana. Então, é possível uma identificação maior com a pessoa do Cristo, né? Os médicos já falaram, não tem cura e você nunca mais vai cantar. Mas eu já cantei, já cantarolei. Quando eu injeto Botox, assim, melhora bastante. Hoje, sem o Botox, eu falo pensando bastante na técnica, mas consigo um resultado muito bom. Então, eu realmente creio em milagres, sabe? Você não vai cantar mais. Eu fui num poço, velho. Assim, aí eu vou contar uma história aqui que vocês podem até colocar como um testemunho que abençoe muitas pessoas. O que eu vou contar agora, porque eu tô tendo a oportunidade aqui de falar e eu não tive em muitos lugares para falar. Mas eu tive nesse lugar, nesse fundo de poço, por quê? Porque eu dependia da voz para trabalhar, tanto para dar aula, quanto para fazer gravações, quanto para cantar, quanto para qualquer coisa. Eu precisava da voz, até para me comunicar. Você vai numa padaria, quer pedir um pão. Passaram-se 2 meses. Aí a Sônia me chamou para uma conversa e falou: Patrícia, me traz a sua carteira de trabalho que eu vou te fichar. Aí eu lembrei da oração que eu fiz, porque é só um milagre, gente. Já com ele modelando ele, né? Que a gente usava muito essa palavra na época, né? Modelar o corpo. Então, assim, com o tempo, com o passar do tempo, fica mais difícil realmente. Mas não é impossível adquirir um físico muito bom, tá? Depois dos 30 anos. Não é difícil. Isso é possível, sim, tá? Agora, voltando para os 15 anos, é exatamente isso que você falou. Eu estava ali na fase de desenvolvimento, né? E aí eu já estava dentro da academia, então isso só foi positivo para mim. Então foi dando certo. E eu fui indo, até que depois, lá vamos colocar aí uns 20, quase 15 anos de treino depois, que eu fui fazer a minha primeira competição. Por aí mesmo, foi em torno de 100 pessoas. Não foi esse, sabe? Essas 500 que o pessoal fala. Não foi. Porque muita gente conseguiu salvar. Muita gente se enfiou dentro de geladeira, morreu dentro de geladeira. Muitas pessoas pegaram fogo, foram morrer do outro lado da linha, né? Infelizmente, foi uma catástrofe mesmo. E eu estava preparando um carnaval, porque eu era dono do clube, do F1, e isso era próximo do carnaval, e eu estava preparando o clube,
decorando, organizando algumas coisas e tal. E na hora que pegou fogo, eu vi aquele clarão, eu falei, alguma coisa de muito grave aconteceu. Peguei minha máquina fotográfica, eu só tinha um filme preto e branco na máquina, era a minha FTB, minha Canon FTB. Peguei a máquina com um filme só de 36 e vim para a área. E aí eu fotografei tudo. E essas fotos eu acabei vendendo para o mundo todo, essas fotos do incêndio. Você sente que perdeu pra uma pessoa que não é tão boa quanto você. Essa é a pior derrota. Não desmerecendo a minha adversária, né? Mas assim, todas as vezes que eu perdi, perdeu paciência, bora pra cima. Mas quando você perde, quando você não tá no dia, quem já lutou sabe o que eu tô falando. Quando você não tá no dia, tipo assim, não é seu dia pra ganhar. Você não tá no dia, ponto. A luta tem muito disso, né? Sim, você pode ser a pessoa, mais forte, mas se você não tá no seu dia, não adianta que a vitória não vem. Então, assim, a minha pior dessas derrotas foi quando eu perdi pra uma mina que, a Argentina desgramenta. Ruim, a mina era ruim, mas é que acontece, ela era muito afoita. E também tem isso, todos os profissionais vão concordar comigo de que é terrível você lutar com uma pessoa que às vezes assim não tem o mesmo preparo que você, não tem a consciência técnica, então é uma pessoa muito afoita, a pessoa já vem querendo te engolir, tipo, que isso? Calma, filha, calma. Não tem uma luta bonita, não tem uma luta expressiva, onde você olha visualmente, você vê quais são os golpes que estão sendo desferidos, sabe aquela coisa bagunçada? E aí você fica, não dá pra lutar com essa pessoa, cara. Então acho que a minha pior derrota foi quando eu perdi pra uma menina que, eu sabia que ela não era tão boa quanto eu, que ela não era tão preparada que, assim, mas mereceu, ganhou, foi por pontos, lógico, mas é complicado lidar com esse tipo de perda. Quem foi Nossa Senhora da Lapa? Quem é Nossa Senhora da Lapa? Né? Dia 15, né? Segunda-feira, a gente celebra o culto de veneração a Nossa Senhora da Lapa. O que é veneração, João? Veneração é um gesto de amor, de carinho, de respeito e de reconhecimento àquilo que a pessoa é. Entendi. Foi e é. É isso. Como começou a história de Nossa Senhora da Lapa? Havia um convento numa cidade, numa aldeia em Portugal chamada Serra da Lapa. E nesse convento de freiras, elas cultuavam, tem essa veneração por uma imagem da Virgem Maria com Jesus no colo. Então ela tinha lá dentro do seminário, do convento, essa imagem belíssima, maravilhosa. E quando foi, por isso que eu coloquei a colinha aqui, no ano de 982, olha lá, 982, o general Al-Mansur, não é Beto Mansur, é Al-Mansur, fez uma perseguição matando essas freiras. Ele era anticristão e umas freiras conseguiram escapar e levar essa imagem, porque elas tinham muito amor a essa imagem. Fugiram por dentro do campo e esconderam essa imagem dentro de uma gruta. Esconderam e deixaram ela escondida numa gruta para que eles não quebrassem a imagem, e aí cada um desapareceram, porque a maioria das freiras foram martirizadas pelo comando dele. Passados-se 516 anos, porque foi depois 1498, uma menina por nome de Joana, uma menininha, ela nasceu muda, era muda de nascença, e os pais deram encargo para ela ser pastora de ovelhas. Naquela época, naquele tempo, tinha muito isso, os filhos virar pastores. Os filhos geralmente eram pastores de gado, de bodes, e as filhas eram mais de ovelha, que é o animal mais tranquilo. E essa menina, ela levava as ovelhas para comer lá nas relvas, e ela um dia foi atraída. Ela foi atraída para aquela gruta. Ela nunca tinha ido naquela gruta, nem conhecia. Ela foi atraída.
E ela, chegando na gruta, ela encontrou essa imagem, belíssima imagem, que para ela era uma boneca. Ela tinha aquela imagem como uma boneca. E ela levava um cestinho, que ela levava o lanchinho dela para comer, porque ela ficava o dia inteiro pastoreando. Ela levava o lanchinho dela, ela pegou essa imagem, que para ela era uma boneca, na simplicidade dela, e colocou dentro da cestinha dela, e enfeitava com as flores, coisa mais linda, dizendo que era uma boneca. E o que aconteceu? Essa menina todo dia levava as ovelhas para pastorear e para comer. E ela se encantou tanto com essa boneca que ela não saía mais daquele redilzinho ali. Mas o que era interessante é que as ovelhas se alimentavam e sempre tinha relva para elas comerem. E o pessoal começou a perceber por que ela não está levando as ovelhas para os outros lugares, só fica ali agora. E um dia ela pegou, colocou a imagem dentro da cestinha dela e foi para casa e levando os carneiros para casa. A mãe dela pegou, ficou muito brava com ela e falou assim: o povo já está reclamando que você não leva mais as ovelhas para comer nos pastos. Só fica naquela rodinha ali, o que você está fazendo? Aí ela falou: é porque eu gosto de brincar com a minha boneca e eu esqueço o tempo. Que boneca que você tem? Aí ela puxou. Quando ela desenrolou aquela boneca, na verdade era uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus no braço. A mãe ficou muito brava e pegou a imagem e jogou dentro do fogo. Quando ela jogou a imagem dentro do fogo, a menina falou assim: mamãe, não faça isso, ela é a mãe de Jesus. Começou a falar. Ela, que era muda de nascença, começou a falar: mamãe, não faça isso, ela é a mãe de Jesus. E a mão da mãe, que jogou a imagem dentro do fogo, ficou paralisada. Aí a mulher reconheceu. A imagem de Nossa Senhora está ali. Muito bem. E aí elas oraram, a mulher reconheceu que tinha feito uma besteira, orou e pediu desculpas, né, a Nossa Senhora. Aí a mão voltou ao normal e a menina começou a falar como uma matraca. Bom, aí o que aconteceu? Isso foi reconhecido porque o povo conhecia a menina, era muda de nascença, aconteceu esse fato. Aí resolveram fazer o quê? Uma capela para Nossa Senhora. Aí lá na gruta fizeram uma capela, hoje é um santuário. Fizeram uma capela para Nossa Senhora e começou a acontecer uns milagres. Aí os padres da comunidade resolveram levar a imagem para a igreja. Tirar lá do onde ela foi achada e fizeram a capelinha para a igreja. Quando chegava no outro dia, a imagem estava na gruta. Lá na gruta. E eles: como pode? Eu coloquei ela aqui dentro da igreja, aqui. Aí foram várias vezes assim que aconteceram. Ela colocava ela, no outro dia, cadê a imagem? A imagem estava lá na gruta. Milagrosamente, ela era transportada para a gruta. Aí resolveram transformar essa gruta numa igreja maior, e dessa igreja maior tornou-se um santuário. Qual a diferença do santuário, João? Qual que é a diferença? Santuário e igreja? Não, o santuário é um lugar específico de oração. Entendi. De oração, e tipo aqui, o que nós temos aqui, o santuário de Fátima, o santuário de Lourdes, né? O santuário de Aparecida. Isso, são os santuários, são os lugares para mais profunda oração e meditação das coisas de Deus. É diferenciado de uma igreja, né? A igreja, por exemplo, São Francisco de Assis é uma igreja, Nossa Senhora da Lapa é uma igreja, mas o santuário, ele é mais profundo, ele tem até toda uma estrutura mais profunda, de onde quando você vai, você se aprofunda mais espiritualmente nas coisas de Deus. Então, e daí foi divulgado muitos milagres por intercessão da Virgem Maria, e espalhou-se pelo mundo inteiro, e nós somos agraciados aqui em Cubatão, 70 e poucos anos já de igreja, Nossa Senhora da Lapa.
Lembra naquele incêndio da Lemoa? Sim, sim. Foi numa sexta-feira. Eu tinha combinado com a família de ir pra Ilhabela. Eu fui cedo, tá? Cheguei lá, fui comprar um pão numa padaria. Parei numa padoca lá, fui comprar um pão. Tinha 2 senhoras falando, ó, Cubatão tá pegando fogo de novo, Cubatão. E eu aqui na fila. Cubatão tá pegando fogo de novo, tá pegando fogo de novo. Pô, mano, eu me doí, né? Falei, senhora, aquilo aí não é Cubatão não, tem uns 20 quilômetros de distância. Ela, nada, filho, lá é cheio desses foguinhos. Eu falei, não, lá tem esses foguinhos por causa... devido que está queimando a questão até da poluição das fábricas. A senhora sabe o porquê daqui? Ah, não sabia, mas por que o senhor está brigando? O senhor é de lá? Eu falei, sou. Só vim aqui passar o final de semana com a família. Você entendeu? Já se passaram 30 anos dessa época e nós ainda somos conhecidos assim, mano. Entendi. Então tem que ter essa mudança. E tava eu, ele e um parceiro meu que chama Thiago, que é lá da Reaction. Ou Reaction. Nós estávamos conversando, estávamos tomando café, saí da praia, estávamos tomando café, e realmente, geralmente, a gente tá falando exatamente sobre isso. Que rumo que tá tomando o surf, mano? Principalmente a cultura. Certo? A gente que tem mais de 30 anos de surf, 20 anos de surf, a gente ainda tem a cultura com a gente. Hoje em dia, o Thiago que vende prancha, eu que vendo roupa também, mas vamos mais pros caras que vendem prancha. Hoje em dia, brother, o que acontece? Tem muito cara que ele surfa, mas ele não é surf. Você tá entendendo? Tô entendendo. Ele vai pra praia, ele pega a onda, ele entra no carro dele e de noite, ele vai, sei lá, ele não vive a parada. A maioria dos caras hoje em dia, muito cara que tá vivendo hoje em dia, tá entrando no surf hoje, ele não vive mais a cultura da parada, mano. Entendi. E é um negócio que se a gente não abrir o olho e se a gente não tentar passar pros mais novos, que a gente os coroa, daqui a pouco a gente já era, a gente tenta passar a parada pros moleques. Por quê? O surf, pra mim, na minha cabeça, nunca foi esporte. Pra mim, o surf, pra mim, é minha religião, é o meu ar, é a minha forma de viver. É o que eu sou, cara. É o que me formou como gente, tá entendendo? E tava eu, ele e um parceiro meu que chama Thiago, que é lá da Reaction. Ou Reaction. Nós estávamos conversando, estávamos tomando café, saí da praia, estávamos tomando café, e realmente, geralmente, a gente tá falando exatamente sobre isso. Que rumo que tá tomando o surf, mano? Principalmente a cultura. Certo? A gente que tem mais de 30 anos de surf, 20 anos de surf, a gente ainda tem a cultura com a gente. Hoje em dia, o Thiago que vende prancha, eu que vendo roupa também, mas vamos mais pros caras que vendem prancha. Hoje em dia, brother, o que acontece? Tem muito cara que ele surfa, mas ele não é surf. Você tá entendendo? Tô entendendo. Ele vai pra praia, ele pega a onda, ele entra no carro dele e de noite, ele vai, sei lá, ele não vive a parada. A maioria dos caras hoje em dia, muito cara que tá vivendo hoje em dia, tá entrando no surf hoje, ele não vive mais a cultura da parada, mano. E é um negócio que se a gente não abrir o olho e se a gente não tentar passar pros mais novos, que a gente os coroa, daqui a pouco a gente já era, a gente tenta passar a parada pros moleques. Por quê? O surf, pra mim, na minha cabeça, nunca foi esporte. Pra mim, o surf, pra mim, é minha religião, é o meu ar, é a minha forma de viver. É o que eu sou, cara. É o que me formou como gente, tá entendendo? O autoconhecimento, ele cabe em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas a pandemia nos obrigou a utilizar o computador sem manual de instrução. Interessante. Verdade. Sem manual de instrução. Eu vou primeiro falar sobre a nossa questão professora. Nós não tivemos assim, olha, nós vamos usar a plataforma tal, e é assim, assado, frito, cozido. Olha, se você quiser fazer isso, é assim, testa. Não, a gente não teve isso. Nós fomos arremessadas numa plataforma e se vira, porque precisa atender as questões. Entendo, claro, lógico, foi uma situação que ninguém imaginava que iria acontecer, e nesse momento eu surtei.